Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física e a aula de hoje vai ser sobre termometria. Iremos dividir essa parte de termometria em duas vezes, né? Nessa primeira parte veremos a parte conceitual, alguns exemplos de questões, e na parte 2 veremos mais questões e as conversões das escalas termométricas, tá certo? Então, termometria é a parte da física ou da ciência que estuda os conceitos de temperatura, equilíbrio térmico e escalas termométricas, como também as conversões. Como estamos para estudar nessa primeira parte o conceito de temperatura e equilíbrio térmico, então fica fácil também entender o conceito de calor, embora veremos mais detalhadamente na parte de calorimetria. Tá certo, pessoal? Não esquece, você ainda que não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho e não esquece também de deixar aquele like. Beleza? Temperatura. Eu gostaria de começar citando um exemplo do apresentador do Fantástico. Um certo domingo, o apresentador do Fantástico, ele começou o programa dizendo que o calor em Dubai ultrapassava os 41 graus. Né? Ele já começou falando equivocadamente, né? Porque calor é uma energia, vocês vão ver que calor é uma energia e temperatura é uma coisa completamente diferente. Não são sinônimos, tá certo, pessoal? Então, veja só, o que compreendemos como temperatura? Veja só o conceito. A grandeza escalar, ó, a grandeza escalar, isso aqui já é muito importante para a gente, porque se a temperatura é uma grandeza física escalar, é porque se eu for medir a temperatura, pessoal, em um ambiente, eu não vou dizer que a temperatura para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo está tantos graus, certo? Então, ela é escalar. Isso significa dizer que o módulo, né? O módulo, por exemplo, temperatura de 20 graus na escala Celsius. O módulo, né, que é o valor, 20, e a unidade de escala de temperatura, isso aqui já é o suficiente para a gente compreender a aferição de uma temperatura. Então, veja só, entendemos que temperatura é uma grandeza escalar que representa o nível de agitação térmica das partículas ou das moléculas de um corpo. Coloquei aqui 3 exemplos para ficar melhor a compreensão. Né? Repetindo, temperatura mede a agitação térmica das partículas de um corpo. Então, coloquei aqui o mesmo corpo. O mesmo corpo, no entanto que a agitação térmica desse corpo está de uma forma, desse aqui está mais afastada e esse aqui mais afastado ainda. Né? O que isso significa dizer? Que como a temperatura é o nível, mede a agitação térmica do corpo, né, dessas moléculas que compõem o corpo, então isso significa dizer que a temperatura nesse corpo aqui é maior do que esse. A temperatura nesse corpo aqui é maior do que esse, tendo em vista que essa aqui está mais agitada do que essa. Já nesse outro corpo aqui, a agitação térmica das partículas das moléculas é mais agitada do que esse. Isso significa dizer que a temperatura desse corpo aqui é superior a essa e essa aqui é superior a essa. Tá certo? Quanto maior for a agitação das moléculas que compõem o corpo, maior é a temperatura daquele corpo. Aí, pessoal, eu coloquei de novo, novamente, os 3 corpos aqui, né? Um com a temperatura menos agitada do que essa, e essa, por sua vez, menos agitada do que esse outro. E coloquei um termômetro aqui para vocês perceber que quanto maior for a agitação das moléculas desse corpo, maior é a temperatura que é mostrada aqui nesse termômetro. Beleza? Então, veja só, eu percebo, pessoal, o seguinte, temperatura. A temperatura, observe que eu coloquei aqui uma imagem, que se a temperatura mede a agitação térmica das partículas que compõem o corpo, então, coloquei a imagem de uma pessoa que está de acordo com as literaturas da medicina, né, ou da saúde. Essa pessoa está com febre, né, de acordo com as literaturas da área da saúde, a febre é um sinal de que algo de errado há com o nosso corpo, né? Uma infecção ou alguma outra coisa. Fisicamente, o que a gente chama de febre é a temperatura que foi elevada do corpo. E aqui, nessa imagem, podemos ver que essa pessoa está colocando os seus pés numa panela, num recipiente, com água, né? Visando ele que a temperatura do seu corpo vai diminuir. E como podemos ver, se eu tenho aqui esse corpo aqui, que eu posso chamar de A, né? Com a temperatura superior a esse aqui, que eu vou chamar de B, os dois em contato um com o outro, quem está de maior temperatura vai transmitir energia para quem está de menor temperatura, ou seja, a água, né? Nessa transmissão de energia é que faz com que diminua a temperatura. Eu gostaria também de chamar a atenção que ele está com o termômetro na boca. Ele está com o termômetro na boca, né? Porque, pessoal, para a gente saber a temperatura mais próxima do real de um corpo do ser humano,
o termômetro deveria, né, deveria ser colocado no ânus ou na boca, tá certo? Por ser locais quente e úmido. Assim a gente teria a temperatura mais próxima do real do corpo humano, né? Como é muito inconveniente, a aferição da temperatura é feita debaixo entre as aquecidas, né? Debaixo da aquecida. Tá certo, pessoal? Eu repito, quando a gente leva o nosso animalzinho a um médico veterinário, quando ele vai aferir a temperatura do corpo, aferir, não tirar, né? Porque se for tirar a temperatura de um corpo, isso significa dizer que eu estou fazendo com que as moléculas que compõem aquele corpo parem de vibrar, né? Isso não vai existir. Então, a gente não vai tirar a temperatura de um corpo. A gente vai aferir, medir, tendo em vista que temperatura é a agitação térmica das partículas ou das moléculas que compõem aquele corpo. Beleza? E para isso a gente utiliza um termômetro, né? Coloquei aqui uma animaçãozinha, então bora para o próximo slide. Então veja só, calor não faz parte do estudo da termometria, mas como fica melhor para você compreender quando a gente for para a parte de equilíbrio térmico, e aqui eu vou explicar a parte de equilíbrio térmico nesse slide, aí já mata a charada, né? De calor, temperatura e equilíbrio térmico. Então veja só, pessoal, ó, o que seria calor? Né? Como eu disse, o apresentador do Fantástico começou a apresentação dizendo que o calor em Dubai ultrapassava os 41 graus Celsius. E, na verdade, o que ele quis dizer era a temperatura em Dubai que ultrapassava os 41 graus Celsius. E não o calor, porque calor é uma energia. Tá certo, pessoal? Vocês podem comprovar isso. Pegue um alimento lá no armário. Observe que existe uma tabela nutricional em todos os alimentos. E observe que tem lá, cada alimento, quantos de caloria ele tem. Porque caloria é unidade de energia. Tá certo, pessoal? Então veja só, o que é calor? Calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para o outro com menor temperatura. Então é bom a gente ter bastante cuidado que se cair em uma prova, né, vestibular, Enem, do tipo que calor é a energia térmica que passa do corpo quente para o corpo frio, né? Esse termozinho está equivocado. Tá certo, pessoal? Porque de acordo com a termologia, que é a parte da física que estuda a energia térmica, o frio não existe. A gente falar que o frio não existe é um negócio estranho, né? Na verdade, quando a gente tem aquela concepção de frio, o nosso corpo está nos avisando que a gente está perdendo muita energia, ou seja, perdendo muito calor. Tá certo? Como assim também, quando a gente sente febre, é porque algo de errado há com a gente. Então, quando eu estou tremendo, é o nosso corpo que está nos avisando que eu estou perdendo muita energia. Beleza? A gente pode tirar essas conclusões, pessoal. Num ambiente que tem ar-condicionado, por exemplo, né? Por que é que eu utilizo cobertor? Eu não utilizo cobertor para me aquecer. Por que ele não vai te aquecer? Porque se você pegar um termômetro, colocar no cobertor e for aferir a temperatura do cobertor e depois for aferir a sua, você vai perceber que a sua temperatura é muito superior à do cobertor. Então, como é que pode algo de temperatura menor aquecer algo de temperatura maior? Então, na verdade, o cobertor ele não aquece. Ele faz com que dificulte a troca de energia. Dificulte essa transmissão de energia do seu corpo para o ambiente de menor temperatura. Certo? O cobertor serve como se fosse uma manta térmica, um isolante térmico. É justamente isso que os profissionais da saúde fazem quando vão socorrer uma vítima de um acidente. Né? Ele coloca aquela manta térmica. Para que serve a manta térmica? Para fazer com que mantenha a temperatura do corpo da vítima por um maior tempo possível. Tá certo, pessoal? Então, veja só. Calor é energia térmica que passa do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. E não para o mais frio. Tá certo? Sempre, para existir calor, eu coloquei aqui um exemplo aqui. Ó. O corpo 1, ó, coloquei a animação para vocês verem. O corpo 1 tem temperatura superior ao corpo 2. Como vocês poderiam visualizar, notar essa energia? Já que tem de vista que calor é energia. Toda vez que vocês vê essa palavra calor, sempre tem em mente que é energia. Tá certo? Porque calor é energia em movimento, em trânsito, de um corpo de maior para o de menor temperatura. Então, veja só. Eu tenho um corpo 1 com a temperatura superior ao corpo 2. Né? Vou chamar aqui de T1 maior do que T2, que eu chamei de T e T'. Então, veja só. Por esse corpo ter a temperatura superior a essa, esse corpo aqui vai transmitir energia. A energia é a mesma coisa que o quê? Calor. O corpo vai transmitir energia do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Só que é o seguinte, pessoal. Nesse momento aqui que está havendo a transmissão de energia, é o que a gente chama de calor. Tá certo? Calor é uma energia em trânsito, em movimento, que passa do corpo de maior para de menor temperatura. Aí vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que a temperatura
desse corpo aqui, vamos supor que a temperatura desse corpo aqui seja de 80 graus na escala Celsius, certo? Vamos supor que a temperatura desse corpo seja 80 graus na escala Celsius. Desse outro aqui, vamos imaginar que seja 0 graus na escala Celsius. Ó, vamos supor que a temperatura desse corpo B seja de 0 graus na escala Celsius. Como esse corpo A está em contato com esse corpo B, o que é que vai acontecer? Vai acontecer justamente isso aqui. O que tiver de maior temperatura vai transmitir energia para o de menor temperatura. Mas só que isso aqui não vai ficar tendendo ao infinito. Porque vai ter um momento que, ó, 80 graus Celsius, aqui tem 0. Vai ter um momento, pessoal, que ela vai transmitindo energia, vai transmitindo. Então vai ter um momento que aqui vai ficar 40 graus Celsius e aqui também vai ficar 40 graus Celsius. Nesse momento que os dois corpos, ó, que antes estavam com temperatura diferente, no momento que eles equilibram suas temperaturas, aí não vai existir mais calor. No momento que equilibra, ó, aí não vai mais existir calor. Por quê? Porque calor é uma energia em movimento de dois corpos ou mais com diferença de temperatura, tá certo, pessoal? Então, nesse momento que eles igualam a temperatura, nesse exato momento que eles igualam a temperatura, não tem mais como a energia térmica fluir de um corpo para outro. Aí, isso aqui é o que a gente chama de equilíbrio térmico, né? A palavra térmica está relacionada à energia. E energia, você sabe, está relacionada a calor. E calor não tem nada a ver com algo quente, tá certo? Então, veja só. Calor, vocês viram o que é? Energia em movimento. Então, quando eu tenho dois corpos que antes estavam com temperatura diferente, depois de um certo tempo, porque tem que ter o tempo para haver a transmissão de energia, depois de um certo tempo que todos os dois corpos atingem a mesma temperatura, é o que a gente chama de equilíbrio térmico. No momento que estava transferindo energia, ó, transferindo é o que a gente chama de calor. No entanto, calor é uma energia em movimento, tá certo? Parou de transmitir energia, o corpo não há calor, beleza? Então, bora para o próximo slide. Sensação térmica. Outra coisa aqui bastante interessante, pessoal. Sensação térmica. Então, veja só. Em época de temperatura bastante elevada, a gente tem o hábito de tomar coisas mais frescas, né? A gente tem aquela sensação térmica de que, né, a temperatura, o nosso corpo, a energia térmica diminuiu. Então, veja só o que é que acontece. Sensação térmica. Eu coloquei aqui, ó, dois exemplos. Eu coloquei dois exemplos, tá certo, pessoal? Ó, dois exemplos. Então, veja só. Aqui vou chamar de exemplo 1, aqui vou chamar de exemplo 2. Eu peguei esse cara. Qual é o objetivo desse slide aqui, dessa apresentação? É a gente perceber que nós, seres humanos, somos péssimos para medir temperatura. Somos péssimos para medir temperatura. Eu peguei aqui, ó, 3 depósitos. 3. Eu coloquei meu braço numa água fria. Ó, tá aqui, ó, a água fria. O outro braço coloquei numa água quente. Certo? Aí eu fechei os olhos. E depois de um certo tempo, eu peguei os dois braços e coloquei aqui, no meio, onde tinha água morna. Então veja só o que foi que aconteceu. A mão que estava dentro do depósito de água fria, quando ela foi colocada dentro do depósito de água morna, esse cara aqui teve a concepção de que a água estava muito quente. E a outra mão aqui estava dentro da água quente, quando colocou dentro do mesmo depósito, essa outra mão teve a concepção do que a água estava muito fria. Então, como é que pode? O mesmo depósito, eu coloquei os dois braços e uma mão tinha a concepção que a água ficou fria e a outra que ficou quente. Fria, né, de baixa temperatura, que ficou quente. Porque nós somos péssimos medidores de temperatura. Como sabemos, o instrumento que se mede, vai aferir essa agitação das partículas de um corpo, a gente chama de termômetro. Tá certo, pessoal? Por isso que é errado que quando, por exemplo, tem uma criança que está com uma temperatura um pouco elevada. A mãe, naquele momento, passou o maior período do tempo na cozinha, preparando os alimentos, ambiente de temperatura um pouco elevada. E o pai diz, ó, a nossa filha está um pouco com a temperatura elevada. Aí a mãe vai lá e toca. Ó, e toca. Ela vai dizer, não está não. Não está não porque ela estava num ambiente com temperatura mais elevada e ao tocar na criança, temperatura superior, ela pode ter aquela concepção, aquela sensação térmica que esse cara aqui teve. A mão que estava num depósito com água quente, e quando colocou na outra morna, ele disse que estava fria. Como vocês podem ver, isso aqui a gente chama de sensação térmica. Tá certo, pessoal? Então, com base nisso aqui, dá para a gente também perceber o seguinte, que a forma ideal da gente aferir e ver a temperatura de um corpo é com termômetro, né? As crianças, geralmente, quando vão aferir
a temperatura do corpo, geralmente são aferidas com a criança, principalmente quando está chorando, no braço, né, no colo. E isso é errado porque a criança, que é o, vamos chamar de corpo 1, e a mãe, que é o corpo 2, elas vão transmitir energia. Transmitir energia. Se a criança está com a temperatura mais elevada do que a mãe, ela transfere energia para o corpo da mãe. Mas tem um momento que vão se equilibrar. Aí quando vai à unidade de saúde, aí a profissional diz, ela não está não com febre, está febril, né? Está febril. Mas o correto seria pegar a criança, colocar em um local, para que a temperatura real do corpo dela voltasse ao normal. E depois aferir a temperatura do corpo. Tá certo? Então bora para o nosso próximo slide. E aqui, pessoal, ó, eu coloquei os 3 tipos de escalas termométricas mais utilizadas. Existem várias, né? Existem várias, mas as mais utilizadas, a mais cobrada nos vestibulares são essas aqui. Então, eu tenho aqui a escala Celsius, né? A escala Celsius é muito utilizada por países que utilizam a língua portuguesa, né? Aqui como o Brasil. Né? A escala Fahrenheit, certo? Utilizada pelos países que utilizam a língua inglesa. E alguns chamam de Fahrenheit, porque o inglês tem 2 pronúncias. E aqui, a escala termométrica chamada Kelvin, né? Que é a escala universal, né? Muito a mais utilizada em artigos científicos, publicações científicas. Tá certo? Então aqui foi utilizado a água, né? A substância utilizada foi a água, para a gente saber os pontos fixos de fusão e de ebulição em cada escala dessa. Como podemos perceber, o ponto de fusão da água, que é o ponto fixo de fusão, é nada mais do que a que temperatura a água congela. Então, na escala Celsius, a água ela congela com a temperatura em 0 graus Celsius. Mas já lá, em um país que utiliza outra escala termométrica, ó, quando colocou o termômetro numa água que estava congelada, a temperatura estava 32 graus Fahrenheit. Certo, pessoal? Ó, isso aqui, numericamente, isso aqui é diferente disso. No entanto, a temperatura é a mesma, o que muda a escala. É como se fosse o real, né? O real e o dólar, né? Para que a gente estuda as conservações de moedas? Para a gente ter noção de qual o valor da nossa moeda em cada continente ou região de outros países. Da mesma forma, a escala termométrica. Se eu vou aos Estados Unidos, se eu passar mal, se eu for a um hospital, se a profissional lá for aferir a minha temperatura, eu vou ver lá que a temperatura está quase 100 graus, né? Eu passando e vai dizer, eu estou no torre. Aí você tem que lembrar que a escala de temperatura lá é outra. Então, aqui, se o ponto fixo de ebulição da água é aproximadamente 100 graus Celsius, aqui no Brasil, utilizando a escala Celsius, lá, em um país que utiliza a escala Fahrenheit, o ponto fixo de ebulição da água é aproximadamente 212 graus Fahrenheit. Estou dizendo aproximadamente porque vai depender do nível da localização que a pessoa esteja, tá certo? Kelvin possui como referência o ponto no qual não há agitação térmica das moléculas. Esse ponto é conhecido como o zero absoluto. Tá certo, pessoal? Existem muito mais outras escalas, mas a mais utilizada são essas. Vamos ver como isso aqui pode ser cobrado. Então, assinale a alternativa que define de forma correta o que é a temperatura. Então, ó, a gente viu que temperatura mede a agitação das moléculas ou da partícula, né? Então, a alternativa correta. Então, bora lá. Então, está dizendo que temperatura é a energia que transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Então, como podemos ver, isso aqui é o conceito de calor. Isso aqui é o conceito de calor. Isso aqui é o conceito de calor e não de temperatura. Cuidado, pessoal. Calor e temperatura não são sinônimos, são coisas distintas. Isso aqui é o conceito de calor e não de temperatura. Então, a alternativa está errada, né? Então, uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a temperatura. É mentira, né? Pelo contrário. Quanto mais agitada a partícula de um corpo, maior vai ser a temperatura dela. Coloquei aqueles slides para a gente perceber isso. E aqui está dizendo que energia térmica em trânsito. Energia térmica em trânsito nada mais é do que o calor de corpos com diferente temperatura. É uma forma de calor, né? A energia é uma forma de calor. Energia térmica, né? Temperatura não. Temperatura mede a agitação das moléculas que compõem o corpo. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Quanto mais agitada as partículas do corpo, maior a temperatura. Então, encontramos a alternativa correta. Então, está aqui o conceito de temperatura. Mais uma questão. Assinala a alternativa que define corretamente calor. Né? Dessa vez, vamos saber o que é calor.
Então, calor trata-se de um sinônimo de temperatura de um sistema. Nada a ver, né? Vimos que não é sinônimo, são coisas distintas. Calor é uma forma de energia contida no sistema. Ó, calor é uma forma de energia contida no sistema. Né? Mas como é essa energia? Ele não diz, né? No entanto, essa aqui não é a alternativa correta. É uma energia de trânsito, ó, trânsito significa em movimento, de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Então, aqui encontramos a alternativa correta. Ó, é uma forma de energia, que energia? Térmica, né? Em trânsito, porque está em movimento, devido à diferença de temperatura de um corpo para outro, é o que a gente chama de calor. Vamos saber essa aqui, por que ela está errada. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Tá? Nos corpos quentes, nada a ver isso aqui, né? É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente. Então isso aqui não tem nada a ver isso aqui. Não existe isso, né? Não existe. Eu sabe do que eu lembrei aqui, pessoal? Lembrei daquele momento que alguém, no tempo que está a temperatura muito baixa, alguém diz, fulano, fecha a porta que o frio vai entrar, né? Na verdade não é o frio que entra, é o calor que sai, tendo em vista que o calor sai do corpo mais quente para o menos quente. Então, o que isso quer dizer? Que em época de baixa temperatura, o ambiente lá fora de casa, a temperatura está menor, dentro de casa está maior, quando eu abro a porta, o calor vai fluir, vai sair de dentro de casa lá para fora. Se ele sai, eu diminuo a temperatura. Certo? Se eu diminuir a temperatura, eu vou ter aquela concepção, aquela sensação de frio. Beleza? Então, para encerrar nossa aula, é correto afirmar que calor e temperatura são sinônimos? Como vimos, não são sinônimos. Então, a alternativa aqui é falsa, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vou deixar na descrição o link da próxima aula. Tchauzinho, que Deus nos abençoe e até a próxima aula, assim, se Deus nos permitir.